Olá, pessoal. Aqui é Lucinéia do Correio Cast. Mais um episódio hoje. Nós vamos entrevistar a psicanalista Marilete Vieira Tavares Zampar, um nome já conhecidíssimo aqui na nossa cidade e região, e ela vai falar com a gente sobre os distúrbios psicossomáticos. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas não sabem o que é e tem, então ela vai esclarecer para a gente muita coisa desse tema. Bem-vinda, Marilete. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, uma pessoa tão amada, tão especial. Bom, para nós podermos definir distúrbios psicossomáticos, nós vamos pensar primeiro nessa separação. O que é psíquico? É o que vem do mental, do emocional, do pensamento. E somático? Somático vem de soma, que significa corpo. Então são os distúrbios que não chega a ser uma doença, mas é um conjunto de fatores que, pela via emocional, pela via do pensamento, pela via dos sentimentos, pode vir a afetar o corpo físico. Então esses distúrbios chamam psicossomáticos por isso, que é o emocional afetando o corporal. E quais os sinais mais comuns, assim, de uma dor? Que sintomas que aparecem, assim? Tem algum órgão que é mais afetado? Isso é uma ótima questão. Com relação a isso, aos distúrbios psicossomáticos, nós vamos pensar o seguinte: nosso cérebro tem eletricidade, mas também tem química. Então essa química pode ser uma química que nos traz muito prazer, muita satisfação, sensações agradáveis, um sono reparador, que a gente possa dormir bem, uma boa disposição do trabalho, mas também temos a química que pode comprometer a nossa saúde. Por exemplo, nós precisamos muito de cortisol e de adrenalina. Hoje, por exemplo, eu preciso de uma quantidade de cortisol e de adrenalina para que eu venha aqui e possa conversar com você, responder as perguntas no trabalho, no dia a dia, para que nós possamos fazer as nossas atividades. Porém, dependendo do tipo de sentimento, de pensamento e de emoções, nós vamos produzir essa química em excesso. Então, nós produzimos uma quantidade excessiva, às vezes, de determinados hormônios, que na quantidade certa nos traz benefícios e uma saúde plena. Na quantidade exagerada ou que faltam esses hormônios, nós vamos ter problemas de saúde. Então, uma pessoa, por exemplo, excessivamente preocupada, muito angustiada, aflita com alguma coisa, que se cobra muito, ou que está passando por uma situação difícil, ou é aquela pessoa que já tem sempre um pensamento pessimista, um pensamento negativo, de derrota, de autodestruição, aquela pessoa que faz muita fofoca, que está sempre pronta para falar mal das pessoas, ela produz uma química. E essa química vai ser tão exagerada naqueles componentes que o corpo não está precisando no momento e vai acumulando nos órgãos. Então, dependendo de cada pessoa, é onde vai ser afetado. Todos nós temos, né, pela ciência, a gente sabe, pelo menos 2 órgãos de choque. Pelo menos 2. Então é aquela pessoa que fala: nossa, tudo que acontece eu tenho dor de estômago, eu tenho gastrite, eu tenho colite, eu tenho dor de cabeça, eu tenho problema na coluna, minha cervical trava, eu tenho uma cervicalgia, eu vou ter um problema, por exemplo, de insônia, eu vou ficar com diarreia, ou eu vou ter o intestino preso. Cada pessoa tem seu órgão de choque. Então, quando acomete esse distúrbio, que ela produz essa química que vai cair na corrente sanguínea, vai diminuir, prejudicar o sistema imunológico, vai atacar aquele órgão de choque. Então, cada pessoa difere da outra pessoa, depende daquilo que para ela é mais propenso a acontecer. Então tem um perfil mais estressado, mais ansioso, são as pessoas... Tem o perfil mais estressado, essas pessoas assim que parece que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, ou que tudo parece que é muito grande. Às vezes a pessoa tem que resolver uma coisa simples, mas aquilo fica tão grande na cabeça desse ser que passa a ser realmente algo muito grande. As pessoas excessivamente ansiosas,
Aproveitando, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é eu querer que aquilo que vai ser depois já aconteça agora. Eu já quero ter sim uma bola de cristal, eu já quero ser o Deus poderoso que já resolve o problema antes dele acontecer. Então, na ansiedade, normalmente, né, nós chamamos também de angústia na psicanálise, na ansiedade é comum que a pessoa produza esse excesso de química que com certeza vai atingir seu órgão de choque. No mínimo, ela vai ter uma dorzinha de estômago, vai constantemente estar com um problema de sono e às vezes, Zé, é tão sério o problema que a pessoa passa a ter, por exemplo, uma alergia de empipocar todo o corpo, tomar antialérgico, fazer uma série de tratamentos e não dá resultado. Não resolveu. Outras vezes ela faz tratamentos para colite, para gastrite, mas enquanto ela não cuida dessa parte, ela percebe o que ela está fazendo com o seu corpo, provavelmente ela não vai melhorar. E hoje em dia, com as redes sociais, né, como que tá assim, o estilo de vida digital hoje, né? Intensificou mais esses distúrbios? Intensificou. Nós temos pesquisas científicas que vão comprovar o seguinte, a tecnologia é maravilhosa, ela vem nos ajudar tremendamente. Hoje a gente não consegue mais viver sem a tecnologia. Eu, que já tenho mais idade, né, meus 77 anos bem vividos, já passei por todas as situações, desde o telefone de discar e esperar que ele voltasse sozinho para discar o próximo algarismo, até essa tecnologia super avançada de hoje. Porém, as pessoas estão usando em excesso e o cérebro não está ainda aparelhado para receber esse excesso de informações. Então, com o excesso de informações, acaba prejudicando o sistema neuronal e, por consequência, o cérebro é o órgão principal do nosso corpo, acaba prejudicando também os órgãos, de um modo geral, os órgãos do corpo todo. Então, esse excesso de informação, nós damos conta de reter X de informação. Quando nós não conseguimos ultrapassa esse limite, o que é que nós fazemos? O nosso cérebro é muito inteligente, ele faz uma varredura normal. Para caber outras informações, ele varre outras que já estão ali. Então você esquece que era aniversário do seu amigo, você esquece o que você está falando, você esquece de tomar o medicamento, você esquece o horário que tinha marcado. Você fala, mas será que eu estou ficando idoso? Eu estou com Alzheimer? Eu estou esclerosado? O que está acontecendo comigo? Excesso de informação. Demais. Então as pessoas não estão entendendo que esse excesso vai ser apenas prejudicial, não vai ajudar em nada. Então nós temos que ter o bom senso de dividir nosso tempo, de ter aqueles momentos de parada, de não achar que agora eu tenho meu descanso, então eu vou aproveitar para responder todas as questões e eu vou fazer parte desse grupo de WhatsApp, mas esse e tem obrigação de responder. Nós precisamos nos acalmar um pouco, porque isso não vai acabar bem. E nós adultos, assim, acaba passando um pouco para as crianças, né? Sim. Muitos pais aí dando celular para as crianças, mais novo, achando que é uma distração, mas pode causar futuramente esse excesso de informação e uma ansiedade, futuramente, né? Não é agora, Já está causando. Ontem eu disse para minha neta, quando eu era garotinha, uma em cada 70 meninas, ou 80, usava óculos. Hoje, 90%. Verdade. Porque ficam muito na tela, prejudica a visão, prejudica o cérebro. E os pais muitas vezes reclamam, querem colocar regras, mas eles sentam para almoçar e ficam olhando no celular. Verdade. Então teria que ter esse bom senso de dizer, você vai assistir de tal a tal hora, ou tantos minutos por dia, ou tantas horas por dia, ou no final de semana um pouco mais. Ter esse bom senso, mas às vezes a criança está ali agitada, o próprio pai, a mãe dá o celular para que ela fique calma, para que ela não se agite. Eu já vi, não só no Brasil como em outros países, pessoas sentadas à mesa, amigos de 20 e poucos anos, sentados, 8, 10 pessoas, e nenhum conversava com o outro, cada um olhando ali no seu celular e o máximo que fazia era mostrar para o outro que Mas hoje em dia é comum, a gente vai num restaurante, comum. numa lanchonete, numa sorveteria, você não vê as pessoas conversando na mesa, tá todo mundo assim. Então né? Essa troca de informações e tudo isso, esse excesso de informação de redes sociais e virtuais e tudo mais, isso está cansando muito o cérebro, porque numa conversa você não cansa tanto como numa informação rápida, como é o celular, por exemplo, ou
ou um tablet ou outro meio de comunicação desse estilo. Então, acho que isso também tem trazido alguns distúrbios pelo próprio processo da ansiedade que vai ser maior e o estresse que vai aumentar. Né? E o diagnóstico, como que é feito assim, sobre esses distúrbios? Bom, normalmente a pessoa, vamos dizer, ela sente uma gastrite, né? Ela tem a sensação que o que come, ela tem um refluxo, ela tem dor no estômago, não chega a ser uma úlcera, mas por exemplo, uma gastrite, ou uma colite, né? Uma síndrome do intestino irritável. Então ela tem aquilo ali, vai ao médico, toma a medicação e ela melhora aqueles primeiros dias, aquelas primeiras semanas, melhora. Terminado aquele tratamento, o problema volta. Então, a recorrência dos sintomas já é um indício, já é uma flecha que aponta para alguma coisa diferente que está acontecendo, essa recorrência. E tem aquele famoso jargão, né? Eu fui lá no médico e disse que eu não tenho nada. Não é que a pessoa não tenha nada, ela tem sim um problema. É que não é um problema, por exemplo, no coração. Por exemplo, quem tem síndrome do pânico, é normal que procure ajuda, e quando você diz, mas você foi ao cardiologista, você fez o eco, você fez esteira, você fez tudo que podia fazer, o Doppler da carótida, você fez todos os exames, o cardiologista afirmou que você está bem do coração, afirmou, e você não está acreditando, não. Por quê? Porque no momento da ansiedade excessiva, esse coração dispara. Quando o coração dispara, né, que ela fala, eu sinto bater na boca, é comum isso. E eu sinto, parece que vai sair do peito. Ela tem certeza, né, na sua cabeça, que o problema é só físico. Mas não é. Esse disparo do coração é porque alguma coisa real ou imaginária, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Pode ter acontecido com essa pessoa e ela então teve essa disparada do coração e vai ter certeza absoluta no seu próprio diagnóstico que o problema é no coração. Aqui, sim, tem diferença no modo que esses distúrbios se manifestam em crianças, adultos, idosos? É interessante pensar que a criança, desde muito pequena, na mais tenra idade, ela já pode ter um distúrbio psicossomático. Observa, por exemplo, a criança que vê os pais brigando e ela diz que está com dor de barriga e que não quer ir à escola. E os pais falam, isso é fingimento, né? Você está fingindo, porque até ontem, domingo, você não tinha nada, você não comeu nada diferente, então você está fingindo. Na verdade, ela não está fingindo, ela está com dor mesmo. Mas ela está com medo de ir para a escola e quando sair, os pais continuarem brigando, quando ela chegar em casa, não ter papai, não ter mamãe. Então, a criança pequena, não precisa nem ser de escola, a criança que já começa a entender, a visualizar a fisionomia das pessoas, percebe o ambiente, ela percebe, né? No ambiente, ela percebe a expressão facial. Até é interessante falar isso, a criança bem pequena, está deitada no berço, ela não sabe o que você está falando. Você pode falar, por exemplo, assim, né? Eu te odeio. Sorrindo. E ela fica toda tranquila. E você pode falar, eu te amo. Ela fica muito assustada. Então, ela não entende as palavras, mas ela lê a fisionomia. E não tem ninguém melhor do que a criança para ler a fisionomia das outras pessoas. E nesse sentido, ela já pode começar a se sentir mal, porque ela tem medo. E o medo é um gerador de estresse, é um gerador de ansiedade, é um gerador de distúrbios psicossomáticos, porque a cabecinha dela começa a trabalhar ali, primeiramente as sensações, né? Depois os sentimentos, as emoções e o pensamento. Aí ela já está maiorzinha e ela começa a pensar, e se eu chegar em casa, mamãe não estiver lá, papai não estiver lá? Na vida adulta, continua a mesma situação. E na vida mais já, vamos dizer, mais madura, que a pessoa já tem bastante idade, ela também tem medo de ficar sozinha. Então esse medo de ficar só, de ficar abandonada, de ser abandonada, também pode gerar distúrbios psicossomáticos. Você fala, então quem não os tem? São raríssimas as pessoas. Porque tanto a faixa etária quanto o estilo de vida, você vai separar uma ou outra pessoa que é muito tranquila e não se preocupa com coisas que não vão acontecer, por exemplo. Então, qualquer faixa etária pode No adulto ser. pode-se dizer que seja um pouco mais por conta, tem a vida adulta. Tem o trabalho, tem a família, né? Tem Sim. os amigos. Então,
o círculo de todo jeito, né? Você tendo pensamento, você tendo emoção, você tendo sentimento, vivendo, você está vivendo, então automaticamente esse pensamento ele vai longe, né? Ele vai para caminhos que você nem imagina. Agora, uma curiosidade, animais. Tem. Animais tem. Você vai ver os animais, por exemplo, nós temos aí muitos vídeos interessantíssimos que mostram animais que foram tratados e 10 anos depois o tratador veio e ele reconheceu. Então, que emoção que é essa? Existe emoção. O cachorro, por exemplo, ele vê você arrumando a mala, ele já começa a andar atrás e ficar estressado. E pode ser que ele pare de comer. Eu tive um caso numa cidade de fora, quando eu morava fora, que a menina viajou para os Estados Unidos e o cachorro ficou uma semana sem tomar água e comendo assim, o suficiente para sobreviver. O cachorro não vive sem comer, ele morre rapidamente. Mas ele comia assim, grãozinhos de ração só. Quando chegou, ele tinha perdido peso e aí ele comeu duas porções de ração. Então você pensa, esses animais sentem, basta você olhar nos olhos dele, o medo que ele tem de ficar sozinho, porque ele tem você. Né? Não é só o ser humano. Aí você fala, mas ele tem pensamento? Ele tem um pensamento diferenciado do ser humano. Mas ele tem pensamento, sim. Um pensamento mais do que está acontecendo no momento. Ele só não tem planejamento, que é o que difere o animal do ser humano. Ele não planeja. Mas ele tem sentimento, tem emoção, tem sensação e tem raciocínio. Mas é um raciocínio diferenciado do ser humano porque é sem planejamento. Ah, interessante, né? Mas pode ter distúrbio psicossomático e os tem com muita frequência. Eu já vi casos, eu mesmo com meu cachorrinho, já levei no veterinário, chegou lá, não era nada. Falei, meu Deus. É que não era nada, era assim. Só era, que não mas era assim, físico, isso. Gerado no físico. Aí eles me perguntam, você deu alguma bronca nele? Aí eu penso, dei uma bronca nele. Ah, mas então é isso. Olha, acontecer. Né, como que é sensível, né, os animais. Exatamente. E assim, que tipo de tratamento que a pessoa que apresenta muito esses sintomas, esses distúrbios, tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, a pessoa tem que se conscientizar. Porque é comum a pessoa entender que é físico, não todas as pessoas, felizmente, né? É um número de pessoas que pode entender que é estritamente físico. Então, ela faz ressonância. Eu tive um caso interessante de uma paciente que disse que 2 vezes por ano ela fazia uma tomografia, 2 vezes por ano. Então, ela fazia 2 tomografias. 2 tomografias, 2 ressonâncias. Todos os exames de sangue ela fazia mensalmente. Nossa. E fazia raio-x, fazia todos os exames que você possa imaginar que são dispostos no mercado médico. Tudo que pudesse imaginar. E eu dizia, mas você é saudável, por que você faz tudo isso? Para prevenir. Eu falei, mas prevenir o quê? Como você vai prevenir fazendo exames? Que se eu tiver alguma coisa, eu já vou tratar. Eu falei, não é melhor esperar para ver se vai ter? Né? E ir com uma vez por ano, fazer um check-up e tudo mais. Mas era o medo de ter alguma coisa. Então, para essa pessoa, por exemplo, entender que era muito mais provocado pelos pensamentos dela, pelos sentimentos, pelas emoções, que muitas vezes ela até apresentava sintomas físicos, então difícil é entender. Então, algumas pessoas, quando conseguem entender, elas começam a trabalhar a cabeça no sentido de desviar aqueles pensamentos. A hora que vem pensamentos ruins, ela desvia, ela pensa coisas boas, coisas gratificantes. E aproveitando, né, porque isso que eu acho que é fundamental. Tem alguma coisa que pode fazer todo ser humano para minimizar esses pensamentos assim ruins, esses pensamentos negativos, de pessimismo, esses pensamentos que levam muitas vezes a ter uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um desconforto, uma insônia? O melhor sentimento que o ser humano tem para melhorar isso se chama gratidão. Toda pessoa que tem gratidão, ela é grata, mas não é aquilo assim, você me ajudou nessa época, muito obrigada, aquela coisa assim que é da boca para fora. Da boca para fora, não, isso. Aquela coisa que a pessoa está sentindo, quando ela sente gratidão. Isso. Gratidão pela vida que Deus permitiu, gratidão por ela poder levantar todos os dias, gratidão por ela estar lavando a louça, porque se ela lavou a louça é porque tinha comida, né? Ninguém lava a louça se não tiver comida. Gratidão por ela poder andar quando tantos não têm mais condições.
Gratidão por aquela pessoa que chegou, emprestou um livro, deu uma frase para você ler, aquela pessoa que te deu um abraço no momento que você estava necessitado. Então, ao invés de ficarmos aí voltando atrás e pensando, nossa, mas eu fui no supermercado, aquela moça me tratou mal, eu fui naquela sapataria, demoraram para me atender, porque foram atender outras pessoas que de certo são mais importantes do que eu. Ao invés de ficar tendo esses pensamentos mirabolantes, né, e produzidos pela própria pessoa a nível da emoção, vamos ter gratidão. Esse é o melhor pensamento para melhorar o nosso humor, para melhorar o nosso sistema geral de emoções, pensamentos e sentimentos. Toda pessoa grata vai ter menos distúrbios psicossomáticos. E tem, assim, a medicina hoje, os médicos, eles acabam indicando o tratamento a partir do momento que eles veem que os exames não estão dando nada, tudo, e mudou isso de uns anos para cá. A gente vê mais psicólogos, profissionais, né, psicanálise e tal, tudo para ajudar. Os médicos acabam indicando isso para o paciente, né? Indicam com bastante frequência. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante e é muito bom porque não é que ele quer empurrar, né? Que ele quer tirar sabe também a responsabilidade dele. Mas ele fala, olha, você vai fazer esse tratamento porque você tem esse probleminha aqui, mas você precisa de uma ajuda também paralela para que você entenda melhor as suas emoções, para que você tenha uma percepção melhor de você como um todo. Então, indica assim, hoje é bastante comum essa prática. E os pacientes, assim, tem pessoas que ainda que vão de boa vontade ou vão empurrado, mentindo e não é nada disso? Tem. A maioria preconceito vai assim ainda, né? Por demanda pessoal. Então, eles vão porque sentem que estão precisando. Esses já estão com 50% garantido de melhora. E tem aqueles que vão pela demanda dos pais, pela demanda dos professores, ou do seu médico, do pediatra, ou seja, de qualquer especialidade. Vai porque ele fala, bom, ele disse que eu tenho que vir e tal, e já aconteceu muito de eu atender pessoas com alergia intensa do próprio dermatologista encaminhar, e era um chefe no setor de trabalho que infernizava a vida daquela pessoa, e ela ficava toda empipocada. E sem comentar nada um com o outro dentro da empresa, passados uns 15 dias eu recebi da mesma empresa um outro com alergia também. E eu pensei, claro que eu não falei, a tal pessoa vem também, né? Isso a gente não fala, mas ali eu pude mais uma vez comprovar na prática como uma pessoa oprimida, como uma pessoa que está sendo levada a acreditar em algo que não é real. Aquelas pessoas que casam, né, com psicopatas ou que convivem com chefes psicopatas ou com pessoas excessivamente controladoras, dominadoras, que cobram além da conta, elas normalmente vão ter distúrbios psicossomáticos. O corpo não suporta essa demanda de tanta exigência e elas não podem falar nada, elas não podem reclamar, elas não podem muitas vezes desabafar, porque às vezes tem um colega que está do lado do chefe, por exemplo, porque é parecido com ele. Então essas pessoas são também fortes candidatas aos distúrbios psicossomáticos. E nessa área do trabalho, hoje a gente vê muitas pessoas se demitindo, geralmente quando é um ambiente assim, pesado, né? Sim. Pessoas cobrando metas, às vezes impossíveis, pessoas adoecendo mesmo, né? Sim, isso é super comum. Às vezes a pessoa fala, olha, eu prefiro ter uma vendinha aí de qualquer coisa para fabricar alguma coisinha para sobreviver do que passar por essa exigência. Claro que nós sabemos que tem pessoas que são mimadas e se um belo dia, um dia qualquer, um chefe chama atenção, já fica toda desmanchada, toda dolorida, mas é fácil perceber quem está sendo realmente cobrado em excesso e aquele que é mimadinho, que você não pode falar nenhuma palavra porque ele já tem dor de cabeça, ele já fica desesperado. Então, os tratamentos também são diferenciados para aquele que tem o distúrbio, porque ele se cobra muito,
Quem é mais propenso? É quem se cobra muito, quem exige muita perfeição de si mesmo, quem acha que não pode errar, que vai decepcionar as pessoas, que o outro espera de mim muito mais do que na verdade espera. É eu que acho que ele espera. Essas pessoas muito rígidas, ou aquelas pessoas que acham que todos têm que tratá-lo como o Deus, como aquele que não pode sofrer nenhum tipo de ameaça ou de problema, que tem que ser tratado como um reizinho. Tanto um quanto o outro poderão ser. Então, você vê, a gama de pessoas que podem passar por distúrbios psicossomáticos é muito maior do que nós possamos imaginar. E está muito presente, né? Sim. Totalmente. Depois da pandemia, foram feitas pesquisas no mundo todo. O Brasil participou e todos os países participaram dessa pesquisa. E a ordem do estresse cresceu para os incríveis 95% da população. Mas e os bebezinhos? Até os bebezinhos. Por quê? Porque perdiam seus pais, porque também ficavam doentes, porque perdiam os avós, porque estavam fechados dentro de casa, as crianças que não iam à escola. Então, o estresse aumentou da pandemia para cá, na faixa de 95% da população mundial. É um nível altíssimo que nunca se ouviu dizer. E o estresse é um componente que pode levar a esses distúrbios com muita tranquilidade. E falando em pandemia, né, por exemplo, nós fomos muito beneficiados aqui, pelo menos na nossa região, nessa questão de... Aqui são muita casa, né? Com quintal e tudo, podia sair. Aquelas pessoas em cidade grande, em apartamento, gente. Eu fico imaginando como que era não poder ir no playground, não poder andar no condomínio ali, né? Imagina o estresse que foi, né? Fora o home office, né? Sim. Você tem que ficar no ambiente ali 24 horas, né? Muito complicado. Muitas vezes, inclusive, desacostumado do choro da criança, a criança já estressada porque não ia à escola, não encontrava os amigos. Isso. Então ia chamar a mãe ou o pai o tempo todo e chorando. Então, realmente foi algo assim, bem diferente de tudo que possa já ter acontecido. E tem algum tratamento alternativo que as pessoas possam estar fazendo para melhorar? Tem vários tratamentos alternativos. Desde os tratamentos que nós vamos chamar de tratamentos com respiração, por exemplo, né? Respiração consciente, porque o nosso processo respiratório faz parte do sistema nervoso autônomo. A gente respira sem saber que está respirando. E a respiração consciente é aquela que você faz provocada. Então, você inspira contando, né? Inspira em 4 tempos, segura 7 tempos, não são 7 segundos, né? E solta também em 4, 5 tempos. Então faz várias vezes essa respiração, a pessoa vai diminuindo o nível de ansiedade. Olha que interessante. Você está sozinho na sua casa, com medo, e tem uma janela, e você vê uma folha passando, você pensa que é um assaltante. Você não percebe, mas é interessante que cada um que está ouvindo possa perceber isso a partir de agora. Imediatamente você suspende o processo respiratório sem ter consciência que está fazendo isso. Você meio que segura a respiração. Fica aquela respiração muito curta. Essa respiração curta vai gerar um nível de ansiedade extraordinário. Um nível muito grande de ansiedade. Se você amarrar uma pessoa aqui no diafragma, que é esse músculo abaixo da costela flutuante, você passa uma faixa bem intensa, e nós respiramos com o diafragma, você amarra bem forte, ela fica com a respiração entrecortada, bem curtinha. É uma coisa que você fez física. A hora que você tirar a faixa, o nível de ansiedade dela, se for medido com exame de sangue, isso é fácil de fazer, com exame de sangue, ou se você for medir com qualquer outro tipo de exame, deu uma alteração muito grande. Ele aumentou pela dificuldade da respiração. Então, uma das técnicas, respiração. Yoga, florais, medicamentos, assim, desde que sem exagero, naturais, porque também medicamento natural não pode exagerar, né? Tem pessoas que falam, eu vou tomar esse chá, mas ele tem problema cardíaco, então ele não pode. Ele tem que ter uma orientação, no mínimo do farmacêutico que estudou essa parte. E tem vários tratamentos alternativos que vão realmente ajudar a pessoa a se sentir melhor. Meditação, né? Meditação.
E vale a pena, assim, entrar, por exemplo, no YouTube, Spotify, tem vários lugares que tem, né, umas coisas assim pra fazer em casa. Se você quiser, é isso. E outra coisa também que eu acho que ajuda muito, que às vezes as pessoas esquecem disso. Quanto mais nós produzirmos de endorfina, né, são hormônios que vão nos trazer bem-estar. Então, nós temos a dopamina, a endorfina, a serotonina, que muitas vezes a primeira coisa que passa para quem está com depressão é medicamentos à base de serotonina. A serotonina à noite transforma em melatonina para que a gente possa dormir. Como que eu produzo esses hormônios bons, né, que vão me trazer neurotransmissores, que vão facilitar para que eu tenha uma vida melhor? Uma boa risada, não é rir das pessoas, uma boa risada, uma comédia, assistir um vídeo engraçado, exercício físico, uma caminhada, tomar sol, ficar ao ar livre, uma conversa edificante, um livro agradável, um sexo bem feito, não é por fazer, né, mas com aquela pessoa que você ama. Situações assim que você possa curtir a natureza. Musculação, por incrível que pareça, você fala, mas a musculação é pesada, mas ela libera esses hormônios no organismo, então nós vamos diminuir as dores pelas endorfinas, nós vamos ter um bem-estar maior pela dopamina e por outros hormônios, que nós não vamos citar todos aqui, mas que serão benéficos. Nós vamos equilibrar o cortisol, equilibrar a adrenalina, que nós precisamos deles, sem hormônio nós vamos morrer. Então nós vamos equilibrar o cortisol, equilibrar a adrenalina, para ter aquela quantidade normal que nos traga benefícios e não que vá atrapalhar a nossa vida. Eu mudei um pouco minha vida profissional nisso. Falei assim, gente, cansa a gente, é triste, né? E eu fico vendo pessoas ali fascinadas, né? Infelizmente, eu fico triste de saber que hoje em dia as notícias negativas, violência, tudo assim, são as que mais dá ibope, vamos assim dizer. É triste isso. Pra mim, do jornalismo, eu acho isso triste. E eu vejo pessoas que todo dia tá lá naqueles canais 24 horas, é na hora do almoço, é de tarde, é de noite, e aqueles apresentadores ficam marretando a mesma notícia, a mesma coisa, tentando sugar da pessoa ali, a tristeza, a dor, a angústia que a pessoa tá passando. Meu Deus, nós temos que ter informações, complicado, né? Temos que saber que porque teve uma enchente no sul, sim, né, que caiu um avião em tal lugar. Informação. Mas pronto, você teve essa informação, faz uma prece, faz uma oração para essas pessoas, para esses que estão sofrendo, mas não fica preso naquilo, né? Desliga daquilo, porque quanto mais você fica preso, mais você gera essas substâncias químicas que você não precisa delas. Você não precisa delas em excesso. E você vai ficando, sem perceber, você vai desgastando o seu organismo. E às vezes uma pessoa aí com 30 anos tem um cérebro, vamos dizer assim, a nível de memória, pior do que uma pessoa da minha idade. Verdade. Você fala, mas essa pessoa esquece tudo. Né? E eu consigo lembrar de coisas lá do passado, de ontem, de 5 anos atrás, de 10, de 20, e essa pessoa esquece tudo. Então ela vai prejudicando o próprio cérebro, sem dizer o sistema imunológico. Aí aquela pessoa propensa, tem uma gripe, é a primeira que pega, que contamina. Tem uma virose, é a primeira. Tem outro tipo de doença, é a primeira pessoa. Porque o sistema imunológico está baixo. Então nós temos que pensar que quanto mais nós tivermos pensamentos bons, pensamentos construtivos, de elevação, melhor será o nosso sistema imunológico. Marilete, agora outra curiosidade, na questão espiritual, pode ajudar também nessa parte? Pode ajudar sim. Nós temos uma pesquisa interessantíssima, feita com ressonância magnética, inclusive. Então, eles colocaram algumas pessoas de muita fé. Eles não perguntaram o segmento religioso ou a doutrina. Eles queriam saber pessoas de fé. Então, foram apontadas essa e tal, e nunca ficaram sabendo se eram católicos, budistas, espíritas, evangélicos, não ficaram sabendo. Ou hinduístas, enfim. Colocaram para fazer a ressonância magnética. E pediram que essas pessoas orassem com muita fé. Muita fé. E elas realmente oraram com muita fé. E foi incrível, porque todas as ressonâncias, aqueles lugares iluminados, foram iguais para todas as pessoas. Mas você sabe que pesquisa científica, você tem que ter o outro lado, porque não existe pesquisa sem comparação, né? Pesquisa é sempre com comparação. E fizeram também de pessoas bravas, nervosas, agitadas, revoltadas, que ficasse lá lembrando de coisas ruins, pensamentos ruins.
também outra área do cérebro foi que iluminou. E também nessas pessoas todas da mesma forma. E conversando, né, fazendo entrevistas com essas pessoas assim que têm mais fé, com essas pessoas, não aquelas que ficam orando assim por orar, mas aquelas que realmente têm mais fé, né? Aproveitando, o que é fé? Fé é confiança. Aquelas que confiam naquele ser superior. Aquelas pessoas, elas têm uma tendência a melhorar mais depressa dos problemas. Quando eu estava fazendo pós-graduação, numa das pós que eu fiz na medicina da Unicamp, estava fazendo uma pesquisa, eu não fazia parte dessa pesquisa, eu fazia pós-graduação, mas essa pesquisa eu fui ver que jeito que era. Aqueles pacientes que tinham os visitantes, né, os familiares que iam visitar, ficavam mais alegrinhos. E aqueles que tinham muita fé e que você falava, olha, eu trouxe essa água aqui que benzeu o padre tal, ou que é uma água fluidificada do centro espírita, ou é uma água que o pastor tal mandou trazer para você, e você vai tomar de pouquinho. Essas pessoas precisavam de menos analgésico, elas dormiam melhor, elas tinham uma resposta melhor ao sistema imunológico, elas cicatrizavam mais rapidamente. Então foi comprovado cientificamente já, porque às vezes a pessoa fala fé, religião e ciência, hoje não tem nada a ver mais. Isso aí é um tabu que já caiu há muito tempo, só as pessoas que não acordaram. Aquelas pessoas com fé, não precisa ser fé nisso aqui, mas que creem num ser superior, aquelas pessoas que têm essa possibilidade de confiar, elas realmente melhoravam muito mais depressa. Então, chega-se à conclusão que a fé, a espiritualidade ajuda a pessoa também nesse esquema. Ai, que bom. Vamos continuar aí. Marilete, eu queria agradecer demais sua presença. Foi uma aula que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu mesmo aqui, né, já vou procurar uma terapia, qualquer coisa aí, porque o negócio tá feio. Mas assim, olha, eu gostaria de agradecer demais sua presença, por atender meu pedido, meu convite, e os microfones aqui estarão sempre abertos. Obrigada. Quando precisar, quando tiver um tema, eu vou chamar mais vezes, viu? Tudo bem, fica tranquilo. E muito obrigada, e eu espero que o pessoal curta bastante. Muito obrigada. O agradecimento é meu, eu fico feliz de você lembrar de mim. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder também passar para as pessoas um pouquinho daquilo que a gente conhece e lembrá-los, né, uma coisa importantíssima. Meios assim como este que você está usando são os meios que vão ajudar as pessoas a despertarem para aquilo que possa haver de melhor. Então, são as notícias boas, as boas entrevistas. Esse tipo de programa é o tipo de programa que ajuda realmente as pessoas a acordarem. Eu fui muito na TV e eu sempre recebia telefonemas, principalmente a Rede Vida, que era para o Brasil inteiro, e era pergunta ao vivo, 1h30 de questionamento ao vivo, e era o Brasil todo. Pegava até uma partezinha da Argentina. Realmente você vê que interfere na vida das pessoas. E elas ficam gratas porque elas acabam por aprender alguma coisa. Os jornais, as revistas, escrevi durante mais de 15 anos para 2 jornais em São José do Rio Pardo, escrevi para o Jornal de Poço, e eu via que a resposta das pessoas era muito boa, muito gratificante. Aí você fala, quantas pessoas vai atingir? Tá, quando eu faço uma palestra, eu calculo mais ou menos 400 pessoas. E eu penso assim, se 10 pessoas saírem daqui bem informadas, praticarem alguma coisa do que a gente falou, e for esclarecedor, já valeu a pena ter feito essa palestra. Então hoje, se 3 pessoas ouvirem e servir para alguma coisa, eu acho que você cumpriu sua parte e eu cumpri a minha. E eu vou ficar feliz, viu? Um abraço. Um abraço.